Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos aqui mais uma vez. Estava aqui pensando, mais um domingo de escola dominical. Eu estou muito feliz de ter esse privilégio de poder falar um pouco da palavra de Deus. Eu tenho essa incumbência, como superintendente da escola dominical aqui em Monte Belo. Confesso para os irmãos que tem sido um momento assim de muita dedicação. Nem sempre a gente grava de primeira, Eu consigo gravar e já postar. Às vezes eu gravo 2, 3, Agora eu acho que eu tenho conseguido fazer com mais tranquilidade, No começo foi bem difícil. Também não é fácil você falar sem ter os irmãos, em sala de aula. A gente não conseguiu fazer as aulas ao vivo, e então eu gravo na semana e a gente posta no domingo, para que a gente tenha esse momento de estudo da palavra de Deus, da nossa sala, da nossa classe única. Então está disponível, no YouTube, no canal da nossa igreja, e a gente tem a possibilidade de ver, no horário da escola dominical. Excepcionalmente, esse mês nós estamos colocando às 9 horas por conta da escola bíblica de férias das crianças, que está sendo ao vivo, pela sede regional às 9h30. Então o nosso estudo de classe única está sendo postado lá. A nossa estreia é às 9 horas da manhã, então você tem essa oportunidade, ou você pode assistir depois, Mas enfim, estava falando da questão de nós não estarmos juntos, de podermos ouvir a opinião do outro, de ouvir as suas experiências, o seu compartilhar. Isso faz muita falta. Porém, eu tenho recebido, pelo WhatsApp, pessoas falando, sobre a aula da escola dominical, o que gerou, na pessoa. E isso é muito importante, porque a gente sabe que realmente está alcançando, que esse trabalho não está sendo em vão. Então hoje nós vamos continuar aí a nossa revista em marcha. Essa revista a gente usa com a classe dos adultos, Mas agora a gente está com uma classe única, então os jovens, juvenis também podem participar dessa aula, São histórias da salvação. A gente está lendo o Antigo Testamento. Hoje, particularmente, a nossa aula é Juízes. Recordar é preciso. E esse tema é muito interessante. Mas antes de nós fazermos a leitura, que é uma leitura extensa, está lá em Juízes, capítulo 2, alguns versículos nós vamos ler. Vamos orar, para que Deus nos abençoe, nesse dia. Senhor Deus, nós te damos graças, te rendemos toda a honra e toda a glória, e te pedimos, Senhor, em especial por esse momento, Senhor, esse momento de estudo. Pai, te peço que me guie, me oriente, Senhor, para que nada do que eu falar seja exclusivo de mim, mas que realmente o Teu Espírito Santo, Pai, possa falar através da minha vida, como instrumento nas Tuas mãos. E que meus irmãos, Senhor, minhas irmãs, Senhor, que estão ouvindo, Senhor, que estão acompanhando, ó Deus, esse estudo também, possam ser guiados por Ti, possam ser orientados por Ti, Senhor. Então eu te peço, Senhor, sabedoria a todos nós. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então vamos lá? A gente vai fazer a leitura de Juízes 2, do versículo 6 ao 23. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar de uma brincadeira que a gente fazia quando era criança, Então a gente usava fechar os olhos de alguém, Então a gente escolhia uma pessoa, fechava os olhos dessa pessoa e colocava um objeto em algum lugar,
ou um brinquedo em algum lugar e a gente ficava assim, a pessoa lá, às vezes a gente rodava a pessoa, né, para ficar mais difícil, e aí a gente falava assim, agora vai tentar procurar lá. E aí a gente ficava assim, ó, tá quente. Aí a pessoa ia chegando perto, a gente, tá frio. Tá quente, tá frio. Então a pessoa mudava de lugar. Quando ela se aproximava do objeto de fato, a gente falava, tá quente, queimou, né? Porque tá tão perto. Quando a pessoa se distanciava do objeto, a gente falava assim, tá frio, tá gelado, né? Então eu me lembro dessa brincadeira e eu gostaria que vocês lembrassem disso, que a gente vai trazer aí um pouco dessa metáfora, né? Dessa brincadeira de criança aí que a gente fazia. Então no capítulo 2 de Juízes, a partir do versículo 6, diz assim, começa com a morte de Josué, tá? Então, depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Então, Josué morreu com 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele tinha feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, e os que haviam tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões, e que os despojaram do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para seu mal. Com o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e o adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo e os adorando. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: porque este povo transgrediu a minha aliança que eu tinha ordenado aos seus pais, e não deu ouvido à minha voz, também eu não expulsarei mais diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem
e não as expulsou. Logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Então, esse texto aqui é bem claro, né? E aí nos mostra aí uma situação em que esse povo, então, morre Josué, e pelo que a gente leu aqui na palavra em Juízes, desse capítulo 6 ao 23, mostra que no período em que o povo estava lá com Josué, eles obedeceram ao Senhor, né? Eles tiveram uma vida de obediência a Deus, né? Quando nós olhamos aqui para esse texto, a gente percebe que eles foram se distanciando de Deus. E aí a gente pode fazer um paralelo com as nossas vidas nesse sentido. Às vezes a gente conhece alguém e a gente fica muito próximo dessa pessoa, então a gente tem contato com ela diariamente. Às vezes isso acontece no emprego, né, no trabalho. A gente conhece uma pessoa, a gente tem uma amizade ali firme, forte e tal, mas de repente alguém sai desse emprego, né? Ou vai trabalhar talvez em outro departamento ou em outra filial, tal. E essa amizade ela vai se distanciando, né? Não é porque elas não se gostam, não é porque elas não é, mas a falta de convivência, a falta de intimidade, né? A falta de estar junto acaba se afastando, né? Então é comum a gente dizer, né, que tudo que não é lembrado pode cair no esquecimento, né? E aí a pessoa não vai sentindo falta, né? A gente costuma dizer com a questão de estar na igreja, né? Hoje nós não estamos na igreja presencialmente, mas se, por exemplo, eu não assistir aos cultos que a gente publica toda semana, então nós temos o estudo bíblico na quarta-feira, nós temos cultos nos sábados, né? As sociedades têm feito cultos em alguns sábados, teve um encontro de casais, teve um chá das mulheres, um chá virtual das mulheres, teve reunião com os homens, todas essas ações, aí tem nossos cultos dominicais, tem a escola dominical, tem um momento lá para criança, tem a classe única, né, que você está assistindo agora, tem a classe lá no Google Meet, que é uma sala presencial, ao vivo, né, a gente consegue interagir na hora, né, enfim, e temos os nossos cultos dominicais, todos os domingos, dominicais, né, então, se a gente começar a deixar também de assistir aos cultos, de participar, a gente tem colocado as programações lá ao vivo, eu posso interagir, né, durante o culto, né, falar amém, agradecer a Deus por aquela palavra, por aquele hino, por aquela oração, né, que está sendo falada ali, está falando ao meu coração. Eu posso me reunir com a minha família e assistir, eu posso até assistir sozinho, mas é legal quando a gente se reúne com a família, né? Mesmo que seja num celular pequeno, a gente conseguir essa comunhão, né? Pelo menos com a família, já que nós não podemos estar juntos presencialmente. Então, se a gente não faz isso, a gente vai acabar, né, deixando, né, essa convivência, essa intimidade com Deus, e é possível sim que aconteça que a gente esfrie. Foi o que aconteceu aqui com o povo de Deus. Então, o livro de Juízes, ele exatamente narra essa história do povo, né? Então, por que a gente tem os juízes aí? Eu não sei se vocês conseguiram perceber aqui na leitura que os juízes, ele era um governo, vamos dizer assim, de momentos. Então, precisava julgar uma causa, então Deus instituía uma pessoa e ele cuidava daquela situação. Não era um governo como a gente tem hoje o presidente. Então, o presidente, ele é presidente do Brasil por 4 anos. A gente sabe disso, ele pode ser reeleito por mais 4 anos. Enfim, depois a gente tem uma eleição, tá? Naquele tempo, quando Josué, que era o líder, né, que recebeu ali as ordenanças ali de Moisés, ó Moisés, agora você, ser forte, você que vai comandar o povo. Quando Josué ele morre,
Então o povo fica sem uma liderança única, vamos dizer assim, né? Então tem vários juízes e a gente vai ver alguns os nomes desses juízes aí que aparecem nesse livro e que cuida aí do povo de Deus por esse tempo. Então esse tempo, esse período em que os juízes eles estão orientados por Deus, né, para administrar o povo em algumas situações, é um período de 299 anos. Então, nesse período, eles têm essa missão, né? Às vezes é uma missão específica que Deus dá, ou alguma causa mais pontual. Então, eles chegam lá em Canaã. Vocês lembram que a terra ela tinha pessoas que moravam lá. Esse povo que morava lá tinham os jebuseus, tinham enfim, tinha vários. Deixa eu encontrar aqui os nomes deles para eu não falar bobagem. Então tinha os jebuseus, os amorreus e os heteus. Então eles estavam lá na Canaã. E o povo foi viver lá, junto lá com aquele povo. Com a chegada deles lá em Canaã, muita coisa mudou do estilo de vida que eles tinham. Então, primeiro, Josué morre. Então aquela figura de liderança, né, que Deus instituiu, morre. Não é levantado ninguém. O estilo de vida deles muda, né? O jeito de vestir muda, o modo de adquirir o alimento diário muda, o trabalho que agora rendia lucros, né? Já começa ali uma mudança bem radical, né? Quando a gente pensa no lucro, né? A moradia própria, né? Até então eles eram nômades, viviam de lugar em lugar. Agora eles são sedentários, eles vão ter a sua própria tenda, a sua própria moradia. Então, essa mudança, tanto de geograficamente... eu não acredito. Desculpa, irmãos, eu achei que tinha parado de gravar, mas enfim. Toda essa mudança que eles tiveram geograficamente, eles tiveram mudança de cultura, né? Enfim, toda essa mudança interferiu na sua vida, né? No seu estilo de vida, na forma como que eles viviam. E agora ainda tem uma mudança ainda mais radical, que é a aliança que os seus pais lá fizeram com Deus. Eles já não cumprem mais essa aliança. Por quê? Eles não sabem nem quem é esse Deus. Então, hoje a gente sabe que essa história que a gente está contando aqui é uma história que foi contada de geração a geração. E esse povo aqui, que tinha essa aliança muito forte com Deus, é o povo que viu, né, todos os milagres que aconteceram no deserto, né, todos os milagres da conquista de Canaã, né, da sua vitória em possuir a terra prometida. Então, começaram também, quando eu falo essa questão do estilo de vida, né, então a prosperidade que eles começam a ter, porque vocês lembram lá no deserto, eles tinham o quê? Cordonizes, o maná que caía do céu. A roupa deles, eles usaram aquela roupa uns 40 anos. As roupas, elas não eram consumidas, também é um milagre de Deus. Mas eles tinham isso. Até porque, que riqueza que eles poderiam adquirir no deserto. E aí, eles começam a ter essa prosperidade, esses atrativos novos aí que eles adquirem dos cananeus, que eles não foram totalmente desalojados lá de Canaã. E, enfim, esse povo ele começa a perder a sua identidade, porque ele começa
a viver uma nova vida, um novo estilo de vida, e com pessoas que não professam a mesma fé que eles, né? E visto que a fé deles já não está tão arraigada como dos seus pais, né? A gente vê aqui no texto que aquela geração, toda ela morreu, né? Agora são os filhos dos filhos, né, que estão ali nessa terra nova, né? E aí por isso que a gente diz, né, que na terra prometida daquele povo que saiu do Egito, só quem entrou na terra prometida foi Caleb e Josué, né? Nem Moisés não entrou na terra prometida, né? Então esse povo que está aí nessa terra são os filhos dos filhos, né? E quando Josué morre, eles perdem essa liderança, né? E o que levou essa nova geração a esquecer-se dos feitos de Deus? Então a gente olha aqui no capítulo 2, no versículo 10. Se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito por Israel. Então, não conhecer a Deus faz com que a gente fique mais longe dele. Então, se eu não sei quem é esse Deus que eu sirvo, uma hora eu posso questionar, sabe, mas por que eu estou vindo na igreja? Por que eu tenho que fazer parte desse reino de Deus? Se eu não sei nem quem é esse Deus. Às vezes acontece muito com filho de crente, né? Então, às vezes a gente acha que filho de crente, crente é. O filho de evangélico, evangélico é. O filho de protestante, protestante é. E não é verdade, ele também tem que se converter. A gente viveu um momento muito gostoso aqui na nossa igreja, em que as crianças aí passando, né, de criança para adolescente, né, fizeram a sua opção em aceitar a Jesus. E isso é muito saudável, né, porque os pais, eles levam as crianças para a igreja, né, às vezes obrigam as crianças a ir para a igreja, né, e não está errado, né, porque a criança ela precisa caminhar com seus pais, só que ela precisa fazer a sua opção, né, por Deus. Ele precisa realmente conhecer quem é esse Deus. Quem é esse Deus, né, que a minha mãe fala, que a minha mãe ora, que a minha mãe serve? Quem é esse Deus? É o mesmo Deus que eu tenho que ter certeza para não acontecer como esse povo aconteceu aqui. Esqueceram da misericórdia de Deus, né, do amor de Deus. Então, as histórias provavelmente que os seus pais contaram, para eles não faziam sentido, não é que eles precisavam das suas próprias experiências com Deus. Que é gostoso a gente ouvir uma história, né, contada por alguém, um testemunho. Olha, a gente gosta, né, de contar, por exemplo, como começou a nossa igreja, né? Lá no quintal da Dona Nazarina, alguém teve a ideia de vamos fazer uma escola dominical lá em Itaquaquecetuba, que não tem igreja metodista, né? E aí alguns irmãos abençoados por Deus, juntamente com o pastor Josué, vêm aqui para Itaquá, começam um trabalho, e hoje a nossa igreja está em pé por conta desse trabalho. E a gente louva a Deus por essas vidas, a gente é grato ao Senhor por eles, e a gente escuta essas histórias. Eu amo ouvir essa história, né? É uma história que faz parte da minha vida. E só que eu tive as minhas experiências com Deus, né? Eu estou aqui firme na escola dominical, eu sou fruto da escola dominical. Eu comecei a ir à igreja na escola dominical, a gente ia aos cultos no Itaim Paulista, íamos com muita dificuldade, né? Naquela época a gente não tinha carro, né? Pouco dinheiro, muita criança, né? Lembra, a gente passava por baixo, né, da catraca, enfim, para adorar ao Senhor nos cultos, né? Mas a gente não ia nos cultos todos os domingos, a gente ia na escola dominical todos os domingos. E hoje eu louvo a Deus porque aquilo que eu sei eu aprendi na escola dominical, e as experiências que Deus ele fez na minha vida, e isso me fortalece. É bom escutar as histórias, claro que é bom ouvir as histórias, né, porque nos alegra, nos anima, mas se eu não tiver as minhas próprias experiências, chega um momento que isso não faz sentido.
E foi o que aconteceu aqui com o povo de Deus. E aí eles começaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. E o que era mal, né? Perante os olhos do Senhor? Eles serviram aos outros deuses, começaram a servir a Balaíns, a Baal, né? Começaram a se prostituir. E aqui a palavra de Deus fala assim, que eles se prostituíam em servir outros deuses, né? Porque a prostituição não é apenas a questão, né, da carne, né? Mas quando você adora ao Senhor e aí você troca ao Senhor por um outro Deus, e a gente fala assim, né? A gente fala muito de imagem, né? Mas nós cristãos, a gente não costuma adorar a imagem, né? E a imagem está bem longe de nós, né? Ninguém vai se ajoelhar diante de uma imagem, mas a gente pode se ajoelhar diante de alguém, a gente pode se ajoelhar diante de alguma coisa, né? Sei lá, eu lembro de uma história interessante, contava uma irmã que ela ela queria muito um fogão novo, e era um fogão moderno e tal, e eu lembro que ela falava que ela não deixava ninguém tocar no fogão, ela que fazia comida, ela que limpava o fogão, mas ela falou assim, ela tinha certeza que ela estava idolatrando o fogão, olha só, um fogão. E aí um dia a panela de pressão dela acabou com o fogão dela, e aí ela pôde perceber que ela estava colocando mesmo a idolatria, né, no seu coração, e ela estava deixando de fazer outras coisas, de estar com a sua família por conta daquele objeto, era um objeto. Mas a gente pode adorar outras coisas, né? A gente pode adorar um time de futebol, a gente tem que tomar cuidado com isso, eu falo isso por experiência própria. A gente tem que tomar cuidado com a família, né? A família, ela é Deus em primeiro lugar, a nossa família em segundo lugar, né? Nosso trabalho em terceiro lugar, porque a gente precisa, né? Nesse mundo capitalista que a gente vive, a gente precisa se manter, né? E a igreja depois desse lugar. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente põe a família em primeiro lugar, ou alguém da nossa família em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar tem que estar o Senhor nas nossas vidas, e não aconteceu isso com o povo, né? Nesse período aí onde os juízes eles atuavam, né? Foram-se após outros deuses, esqueceram de Deus, violaram o primeiro mandamento, né? Que é amar ao Senhor sobre todas as coisas, transgrediram a aliança. Deus leva muito a sério a obediência e a fidelidade. E aí quando a gente pensa lá naquele povo que saiu lá do Egito, era um povo que realmente precisava de Deus, precisava daquela libertação, eles foram libertos, começam lá a sua jornada pelo deserto. Sim, eles desobedeceram algumas vezes, eles foram infiéis para com o Senhor, foram algumas vezes, mas eles sempre se voltavam ao Senhor, né? O Senhor os chamavam para que eles voltassem, né? E aí após a morte dos seus líderes, né, Josué e os anciãos, como falam aqui a palavra em Juízes 2, o povo ficou sem ter quem conduzisse eles espiritualmente, mantendo viva a memória dos acontecimentos milagrosos que os trouxeram até aquele lugar. Então assim a fé se esfriou e o povo se corrompeu. E aí eu quero lembrar da nossa brincadeirinha do começo, do quente e frio. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não se esfriar, a gente ficar distante. E aí eu quero convidar você a se achegar mais ao Senhor, através dos nossos cultos online. Tem uma diversidade de igrejas, né, fazendo culto online, né, os cultos caseiros, né, que antes a gente via aquelas mega produções, né, mas nossos irmãos metodistas, né, todos eles estão fazendo cultos, tem estudo, né, tem reunião de oração. Então eu tenho
além dos nossos cultos, né, que a gente tem que prestigiar o nosso culto, claro, mas em dias que a gente não tem programação, eu tenho assistido o culto da igreja de Jacareí, eu tenho assistido o culto da igreja do Itaim, eu tenho assistido o culto da igreja de Santo Amaro, da igreja de Campo Belo, eu tenho assistido o culto da igreja de Suzano, eu tenho assistido o culto de São José dos Campos, enfim, né, dos nossos amigos, mandam os links para nós e a gente vai acompanhando, né, e isso vai fortalecendo as nossas vidas. E quando a gente pensa lá no tá quente, tá frio, a gente precisa estar mais quente a cada dia. E não é o quente de, sabe, de gritar, de espernear, não, é o quente de estar próximo. A gente tem se queixado da gente não poder estar próximo. A gente tem se queixado de não poder abraçar. E essa semana eu ouvi essa palavra, uma das irmãs da nossa igreja trouxe à memória, Eclesiastes 3. E tem lá um versículo que talvez a gente lia e a gente achava estranho. Nossa, tempo de afastar-se, de abraçar, né? É estranho, né? Pelo menos eu lia e eu achava muito estranho isso. Mas é o momento agora. É o tempo de a gente deixar de abraçar fisicamente. Mas é tempo de a gente estar próximo ao Senhor. E aí, quando eles esfriam, o povo se corrompe, e aí Deus levanta esses homens e essa mulher, né? Nós temos uma juíza, a Débora, vale a gente mencionar aí, eu gosto de fazer esse paralelo, né? Porque as mulheres, elas têm o seu lugar na história bíblica, né? E são lugares de destaque. E é bom a gente fazer essas referências, é sempre importante. E então Deus levanta esses juízes, ou a juíza no caso, como instrumento de Deus, movidos pelo Espírito Santo, a fim de executar uma tarefa especial. Basicamente, as suas funções era administrar a justiça, então, juiz, né? Administrar a justiça, já que era a liderança à frente do povo. Então, naquele período, ele era a liderança, então ele tinha que administrar a justiça. Exercer uma missão especial dada por Deus, então Deus podia dar uma missão, por exemplo, de derrotar um povo, ou algo nesse sentido, livrar o povo da opressão de algum inimigo, de algum povo inimigo, e ajudá-los a permanecer em suas terras. Naquele tempo, esses povos, eles viviam em guerras, né? A gente vê ainda um pouco lá no Oriente, alguns povos ainda querendo roubar as terras, né? Conquistar as terras, roubar acho que não é o termo, conquistar a terra do outro, né? Enfim, e aí a gente tem alguns juízes nesse período. Então nós temos Otoniel, que ele conquistou Debir, uma cidade cananeia. Depois a gente tem Eude, que matou o rei Moabe e venceu os moabitas. Sangar, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Isso está lá em Juízes 3, 31. Gideão, que derrubou o altar de Baal e venceu os medianitas, lá com os 300 homens, lembram lá da história? Tola, que julgou durante 23 anos. Jair, que julgou durante 22 anos. Jefté, que venceu os amonitas, no capítulo 11 e 12. Ibissã, que julgou durante 7 anos. Elon, que julgou durante 10 anos. Abdom, que julgou durante 8 anos. Sansão, que matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, foi enganado por Dalila, a gente conhece a história, né, de Sansão. Destruiu o templo filisteu e julgou durante 20 anos. Né? Às vezes a gente lê o texto bíblico, parece que é uma história assim rápida, né? Mas Sansão julgou o povo por 20 anos. Samuel foi o último juiz e também
um sacerdote e profeta. Ele foi o último, que aí depois já entra a era dos reis, né? E a Débora, que foi a única mulher a ocupar a função de juíza. Ela convenceu Baraque a liderar o exército de Israel na batalha contra Sísera. Então, em algumas dessas narrativas, a gente consegue ver aí algumas situações bem pontuais que esses juízes, eles, pela graça de Deus e orientados por Deus, pelo Espírito Santo, eles ajudaram o povo, né, nessas funções legais, né, também nessas questões de ajudar o povo a vencer esses povos, né, que eram contra aí o povo de Israel. Bom, para a gente terminar, né, essa nossa lição de hoje, então vale a gente lembrar da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo e que por esse momento aí ela foi quebrada e que esse povo sofreu bastante. Se a gente lê alguns textos aqui, vocês podem fazer a leitura durante a semana, quando o povo ele se afasta de Deus, então Deus ele age aqui como se ele falasse assim, tá bom, então vocês não estão mais querendo essa aliança, não estão me obedecendo, né? Não estão fiéis, né? A fidelidade deles estava longe, né? Como eu disse aqui para vocês, Deus também tem uma posição de falar assim, tá bom, então também não vou ajudar mais vocês a ganhar desses povos, porque vocês não estão rendendo glórias, graças, reconhecendo que eu sou Deus, né? Depois de tudo aquilo que Deus fez por essa nação. Então eles começam a sofrer, né? Então toda vez que eles estão sofrendo, que eles veem que as coisas estão muito difíceis, aí eles se voltam a Deus. Talvez um pouco parecido com o que a gente faz, né? Então as coisas estão bem, a gente às vezes esquece. A gente esquece de orar, a gente esquece de buscar ao Senhor. E aí quando as coisas se apertam, a gente busca ao Senhor. E a gente precisa ter uma vida mais constante diante de Deus, né? Não fazer como o povo de Deus, né? Ora estava adorando ao Senhor, ora estava adorando a Baal. Não, a gente precisa ter uma fé mais firme, né? Uma fé mais inabalável. E quando nós lembramos lá da historinha, né, de estarmos quente ou estarmos frio, né, no sentido de estarmos próximos ou estarmos longe. Eu estou próxima do Senhor, mesmo com toda essa situação que nós estamos vivendo, de não poder estarmos juntos. Acho que umas semanas atrás eu conversei com uma jovem que a sua família me pediu, porque ela estava já há algum tempo, não foi por causa da pandemia, né? A pandemia só ajudou, mas ela já estava fora dos caminhos do Senhor, né? Já vivendo uma outra vida, né? É aquela história, né? Você começa a trabalhar sábados, domingos, a semana toda, tem uma folga de vez em quando no domingo, aí o dia que você tem uma folga, você não vai na igreja, né? Você vai fazer outras coisas. E ela foi se distanciando do Senhor, né? E eu usei uma alusão à fogueira. Então, se você coloca lá vários paus, né, madeira lá para queimar, ela começa a queimar. Se você tirar uma madeira de lá e colocar longe da fogueira, ela vai queimar por um tempo, tal, mas daqui a pouco ela vai apagar. Mas da mesma forma, se você pegar e voltá-la lá na fogueira, ela vai pegar fogo novamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando nós estamos longe, a probabilidade da gente se afastar é muito grande. Então eu quero fazer um desafio para você. Procure
meditar na palavra do Senhor. Procure lembrar da aliança que você fez um dia. Procure lembrar que nós estamos longe, mas estamos juntos. Assista sim aos cultos, ao estudo, à escola dominical, ao culto de domingo, aos cultos de sábado das sociedades ou algum outro ministério. Participe, ore junto, leia a Bíblia junto, faça realmente um culto, faça realmente a sua aula de escola dominical. Eu tenho ficado preocupada. É bom a gente estar juntos, mesmo assim, né, virtualmente. E eu quero convidar você a se lembrar dos atos que o Senhor já fez na sua vida. Faz uma listinha. Olha, o Senhor fez isso, fez isso, fez isso. Ele já realizou muito em nossas vidas. E eu estou falando de, pode ser bênçãos materiais, mas podem ser as espirituais também. Aquelas bênçãos que você falou assim, olha, um dia o Senhor falou comigo, eu estava assim, estava precisando de uma resposta e Ele me deu essa resposta. O Senhor falou comigo. Claro, nós temos bênçãos materiais, nós temos bênçãos emocionais, nós temos bênçãos familiares. Bom, enfim, a gente tem bênçãos de saúde. Enfim, anota aí, faz uma listinha para ver os feitos do Senhor. E depois você ore ao Senhor agradecendo por tudo aquilo que Ele fez por você. Eu tenho certeza que será uma experiência maravilhosa, tá bom? Quero compartilhar com vocês, o quanto Deus Ele tem sido bondoso, tem sido misericordioso. Então nós encerramos a nossa aula de hoje e eu quero orar e lembrar de alguns feitos que o Senhor fez em nossa igreja. E quero convidar você a orar comigo. Amém? Senhor meu Deus, quero te louvar e te agradecer, Senhor Jesus, porque nós podemos ter o privilégio de ler a Tua Palavra, de aprender, Senhor Jesus, com o povo de Deus, que teve tantos momentos, Senhor, difíceis em nossa caminhada, para que nós possamos viver de uma forma diferente, Senhor. Aquele povo se afastou de Ti, aquele povo começou a fazer coisas que desagradavam a Ti, e nós não queremos, Senhor, fazer isso, nós queremos estar mais próximos de Ti. E por isso, Senhor, eu quero lembrar aqui, Senhor Jesus, dos grandes feitos que o Senhor fez aqui neste lugar, aqui em Monte Belo. Deus, eu quero te louvar, Senhor Jesus, pelo trabalho que iniciou, Senhor Jesus, lá no quintal da Dona Nazarina, Senhor, pelo coração, Senhor, disposto dela, Senhor, em abrir a sua casa, de abrir o seu quintal, para que a gente pudesse ouvir a Tua Palavra. Quero, Senhor, te louvar, Senhor Jesus, pelo empenho, Senhor Jesus, da pastora Filadélfia, Senhor Jesus, em querer que nós tivéssemos um lugar próprio, Senhor Jesus, para que pudéssemos cultuar a Ti. Eu te louvo, Senhor, porque se hoje nós temos, Senhor, esse local, Senhor Jesus, que nós chamamos de Igreja Metodista em Monte Belo, eu te louvo, Senhor Jesus, pela dedicação, Senhor Jesus, e pelo empenho, Senhor, de tantos irmãos, Senhor Jesus, que começaram, Senhor, esse trabalho, Senhor Jesus. Eu te louvo, Senhor. Quero te louvar, Senhor Jesus, porque nessa caminhada o Senhor nos fez aumentar, Senhor Jesus, as nossas estacas, Senhor, a nossa tenda, Senhor. Então, nossa igreja aumentou de tamanho. Eu te louvo por cada membro, Senhor Jesus, que passou por aqui, Senhor, que deu sua contribuição, Senhor Jesus. E que hoje, Senhor Jesus, talvez nem estejam mais aqui, Senhor, alguns ainda, Senhor, nós te louvamos por isso. Nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te louvar pelas crianças da nossa igreja, Senhor. Que bênção, Senhor,
quando nós podemos vê-la, Senhor Jesus, orando, quando nós podemos vê-la, Senhor, cantando, quando nós podemos vê-la, Senhor, ajudando a arrumar a mesa da Santa Ceia, Senhor, que terá na sua casa. Senhor, como é maravilhoso, Senhor, ver os teus filhos cantando, Senhor, te louvando, Senhor, participando do culto, Pai. Como isso é maravilhoso. Isso são bênçãos, são milagres, Senhor, são situações, Senhor Jesus, que nós lembramos para que a nossa aliança, Senhor, ela seja firmada em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas minhas experiências contigo, Senhor, e que não foram poucas, Senhor. Eu te louvo, Senhor, e por isso, Senhor, estou nos Teus caminhos e por isso eu reconheço que Tu és Deus em minha vida, Deus em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Nos dê uma semana abençoada na Sua presença, Senhor. Nós sabemos que nós teremos, Senhor Jesus, talvez que resolver problemas, teremos, Senhor Jesus, que chorar, talvez, ó Pai, mas nós sabemos que Tu estás conosco, Senhor, porque Tu fizeste uma aliança, Senhor, conosco. Pai, muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Obrigada, meu irmão, minha irmã, por ouvir, por compartilhar comigo aqui o seu tempo. Que Deus te abençoe. E até semana que vem.